Anuncievendi.com Talks. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Anuncievendi.com. Hoje, recebendo a maravilhinda Fabiana Costa, ela que é a fundadora do Clube dos Empreendedores Inconformados de Duque de Caxias. E ela vai se apresentar para você. Nesse podcast, eu te aconselho, eu te sugiro que você não saia daí e nem pisque. Fabiana, fala um pouquinho sobre você. Olá, gente. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, Tânia. Foi de grande valia. É sempre muito bom falar sobre empreendedorismo. Estar com empreendedores aqui é muito bom. E eu sou Fabiana, sou Fabi Costa. Você pode me chamar de Fabi tranquilamente. Como ela falou, eu sou a fundadora do Clube de Empreendedores Inconformados daqui de Duque de Caxias, mas eu creio que em breve a gente vai estar no Rio de Janeiro inteiro. Eu acredito também. Porque o conceito dos inconformados, inclusive eu sou uma inconformada, é unir empreendedor. É empreendedor pegando na mão de outro empreendedor para a gente se fortalecer. Certo. Porque a vida empreendedora ela é muito solitária. Às vezes a gente está sobrecarregado de trabalho. Engana-se quem acha que vai começar a empreender e vai trabalhar menos. Engana-se muito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Haverão domingos, feriados, que você vai precisar estar trabalhando, tá? No WhatsApp. Então, que bom que a gente tenha, né? É muito bom que a gente tenha uma comunidade para estar sendo suportado, ter uma rede de apoio. Eu sou empreendedora, tenho uma empresa de comida congelada e vai ser um prazer ao decorrer desse podcast a gente está aqui juntinho falando sobre o quê? Qual o tema mesmo? Hoje nós vamos falar sobre mentes disruptivas. Tem maravilha. Tanta coisa que envolve esse tema. Talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez, mas a Fabiana vai destrinchar com muita eloquência, mas ao mesmo tempo de forma simples e objetiva, esse tema, né, essa palavra que para muitos vai ser novidade hoje, mas que você talvez se descubra nessa palavra. E talvez você pense assim, opa, eu não sou essa pessoa, mas se você for bem desenvolvido, bem trabalhado, você pode se tornar, por que não, essa pessoa. Então, Fabi, você já se apresentou, já falou que você é a fundadora do Clube dos Empreendedores Inconformados de Duque de Caxias. Agora vamos falar um pouquinho, explica para os nossos espectadores o que seria uma pessoa que tem essa mente disruptiva. Explica para nós. Primeiramente, Tânia, a gente tem que entender o que é o disruptivo. Certo. Disruptivo é você romper com qualquer coisa que seja de comum. Romper com o padrão. Tem um padrão, o disruptivo pensa diferente. Isso aí. Se 2 mais 2 são 4, o disruptivo pensa assim, peraí, talvez não seja 4, seja um 4 de cabeça para baixo, um 4 colorido. É sempre pensar diferente. E o empreendedor, quando ele funda uma empresa, ele começa um negócio, é muito necessário ele tentar estudar ou então observar oportunidades que rondem aquele mercado. Para quê? Para ele fazer diferente. Isso. Porque você ser mais do mesmo, você vai entrar no mar vermelho, que a gente chama de mar vermelho, que é a competição. Então, quando você faz diferente, você chama mais atenção. E ao chamar mais atenção, você com certeza vai vender mais. Certo. E o empreendedor, ele precisa saber que ele precisa vender, ele precisa amar vender. É verdade. Bom, até porque o objetivo dele é gerar, né? Fazer receita, poder ter reinvestimento, recursos para um reinvestimento. E aí, quando a Fabiana fala sobre esse romper, esse sair do padrão, é o seguinte, é você observar o seu entorno e ter a percepção daquilo que você pode fazer diferente do que todo mundo está fazendo, né? Bem isso, assim, falando de forma simples. Exatamente isso. O empreendedor, ele tem que ter isso na veia. Certo. Porque, por exemplo, eu estava inclusive falando isso hoje numa turma que a gente está, do Incubadora Inconformados, que é um projeto que a gente tem que ajuda empreendedores que ainda estão em fase embrionária do seu negócio. Certo. E a gente implementa isso na cabeça deles. Pessoal, não importe qual mercado você esteja inserido, você vai precisar se diferenciar. Então, eu falei o seguinte, por exemplo,
confeitaria. Confeitaria é um ramo que tem muita gente no mercado. Mas tem muita demanda também. Muita gente faz festa na casa de festa. Então, você tem um mercado que tem muita oferta, mas também a demanda cobre essa oferta. Sendo que todo mundo faz brigadeiro, todo mundo faz um bom bolo. Qual é a diferença que você pode implementar nesse mercado? Como ser disruptivo? Primeiramente, não fique desesperado pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um brigadeiro transparente? Não é bem assim. Mas só você entender que você é único. Cada empreendedor tem uma personalidade. Nós somos únicos. A partir do momento que Deus fez até a nossa digital, uma digital por indivíduo, então significa que, sendo único, você já se difere da grande maioria. Mas é necessário você mostrar essa sua identidade, essa sua diferença. A partir do momento que você entende que você precisa ser diferente, mostrar essa sua identidade, você já saiu a um passo à frente de muito empreendedor. Apesar do mercado ele ser muito competitivo, como a Fabiana falou, tem espaço. Tem. Mas vai ter espaço para aquele que é diferente, aquele que traz novidade, aquele que tem um atendimento diferenciado, personalizado, um trabalho que foge do padrão. Isso é ser disruptivo. Ela deu o exemplo aí de fazer festas, mas isso é em qualquer área que você vai trabalhar. Mas aí nós estávamos conversando aqui em off, nos bastidores, antes de nós começarmos, sobre como nós, para você entender melhor, como nós não somos ensinados a ser empreendedor e a ser diferentes, né? Porque a descobrir essa diferença, ser disruptivo mesmo, de como inovar, nós não somos motivados nem na nossa infância. Muitas vezes, nem pelos nossos pais e nem pelos nossos educadores na escola, né? Eu estava aqui falando com a Fabiana sobre o meu exemplo. Eu sou muito falante, eu sou uma tagarela. E, na época de escola, eu escutava muito sabe? E hoje eu não sei se você consegue ter essa percepção de a educação, na maioria das vezes, continua padronizada. Você está fora, você tem que entrar num quadrado, num padrão que é igual para todo mundo. E não existe aulas lúdicas, é raro, né, uma educação diferenciada. E aí a Fabiana estava falando sobre alunos que muitas vezes tem a criatividade e tal, mas é podado. Fala um pouquinho aí sobre o que você estava falando antes de nós começarmos. Tânia, nós não somos nem somente estimulados a pensar diferente, como somos podados e doutrinados a entrar nesse padrão, que é o pior. Sim. Ainda mais na nossa primeira infância, que a gente aprende a nossa vida, todo o esqueleto da nossa alma está na nossa infância. Então, quando a gente, no começo, quando nós somos praticamente um livro em branco, nos colocam esse padrão e nos doutrina, porque não é somente falar que é desse jeito. Não. Nós somos doutrinados dia após dia seguir esse padrão, dia após dia ter que terminar o ensino médio, logo caçar uma carteira de trabalho. Isso. Então, como é que a gente vai pensar diferente? Como a gente vai pensar que existe, sim, esperança, existe vida, existe riqueza, existe oportunidades. Exatamente, oportunidades, prosperidade, quando você decide empreender. Meu Deus, menina, vai caçar um concurso para fazer. Porque nós fomos educados assim, porque fomos doutrinados estudar, assim. Se formar, cursar um nível superior, buscar um trabalho com registro CLT, porque papai falava isso para mim, né? Meu pai hoje tem 80 anos, papai falava isso para mim. E eu garanto que você também andou ouvindo aí de alguém que precisa trabalhar, ou fazer um concurso, prestar um concurso público, ou estudar, se formar e buscar um trabalho seletista. Mas, para pensar fora da caixa, você precisa até se desafiar. Não funciona assim? Você que fundou aí essa ideia extraordinária dos empreendedores inconformados, como foi que isso tudo surgiu? Isso foi uma mente disruptiva da tua parte. Então, fala para nós. Sim, quando a gente pensar fora da caixa, a gente precisa encontrar a oportunidade, né? Ficar com o radar ligado. Eu sempre falo, o empreendedor que é empreendedor e quer prosperar mesmo. Sair da... tô empreendendo aqui e
é só para pagar meu aluguel, porque eu não quero ter um horário fixo. Não, quer prosperar? Você vai ficar com o radar ligado, zoom, 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 para o quê? Oportunidades. Certo. Sempre. Então, você vai estar vendo esse copo aqui é azul, ele pode ficar rosa, então você vai ver uma forma de fazer dinheiro dentro dessa realidade. Então, quando você pergunta como foi essa ideia de construir o Inconformados, foi justamente isso. Quando eu vejo que não tem política pública para nos ajudar, eu consigo contemplar outros empreendedores trabalhando pra caramba sem tempo nem para se cuidar. Certo. Aí eu falo, peraí, se eu tenho empreendedores que não têm medo de trabalho, eu digo medo de trabalho, assim, pessoas preguiçosas, que não querem saber, um dia após o outro, não. São pessoas que gostam de trabalhar, têm um sonho, e eu vejo outros empreendedores, às vezes, patinando para alcançar níveis maiores. Por outro lado, tem empreendedores que já estão tendo sucesso. E se a gente unir essas pessoas, olha a potência que se torna. Verdade. Porque às vezes eu tenho um conhecimento que falta na Tânia, e a Tânia Sim. tem um conhecimento que falta em mim. E um complementa o outro. E a gente se complementando, o crescimento é muito mais rápido. E menos doloroso, né? Porque o empreender de forma solitária é muito doloroso, é muito cansativo, requer do empreendedor um esforço muito maior. Mas quando você tem esse grupo de apoio, né? Que um ajuda o outro e talvez eu não tenha a criatividade que a Fabiana tem, mas a criatividade da Fabiana vai me motivar a ser criativa também, porque tem uma linguagem, né, que brasa quando se junta, né? É fogo. É fogo. É fogo. Então, assim, as pessoas inteligentes, pessoas motivadas, pessoas que têm ideias, ou até que não têm, mas quer buscar uma ideia, que conversa, que divide. Poxa, eu pensei nisso, mas não sei como começar. E, às vezes, aquilo que você fala traz um insight para a Fabiana ou para algum outro empreendedor, e aí algo começa a se concretizar e é o início de uma realização, né? Então, a mente disruptiva é isso. É você ter a percepção de que existe algo possível de se fazer de forma diferente, que vá atender às demandas, às necessidades, porque você empreende, para ter sucesso, você tem que atender uma demanda, uma necessidade. E aí você, como ela falou, radar ligado e tem essa percepção, mas não sabe como e onde começar. Já tem a mente disruptiva. Talvez não tenha ainda o pontapé inicial. E aí são grupos como esse que Sim. apoiam. E é muito importante que, às vezes, numa conversa simples, num bate-papo, e às vezes o outro empreendedor até tem um mercado diferente do seu, mas um insight, ele vira o jogo. Que legal, né? Só uma ideia. Caramba, eu não estou fazendo isso aqui no meu negócio. Eu posso trabalhar com confeitaria, posso trabalhar com aluguel de carro, mas o outro colega, ele expôs aqui uma ação que ele fez de marketing, uma ação de vendas, um produto que ele criou, e um mercado totalmente avesso ao meu, diferenciado, mas um insightzinho ele consegue adaptar ao negócio dele. Olha que legal. Então, e isso a gente não vai aprender dentro de casa sozinho. Ou então dentro do nosso negócio, dentro da loja, dentro do nosso WhatsApp sozinho. Porque é necessário. A gente acaba olhando muito para dentro, né, Fabi? Olha para dentro, e quem está dentro não enxerga. Não consegue ver. É necessário dar aquele passo para trás, não para trás de regressão, não, Sim. de regredir. Aquele passo para trás e você, de forma global, de forma mais ampla. E você enxergar como se estivesse de fora, caramba. E isso tem até uma técnica, uma ferramenta, né? De gestão, você olhar o seu negócio de forma macro, de forma desassociada, como se você não estivesse lá dentro. Desassociou, não estou lá dentro. Como é que meu cliente vê? Como é que meu fornecedor vê? Como o meu não cliente está me vendo? Que isso é muito importante também. É verdade. Você tem que conquistar o que ainda não é seu. Como é que a pessoa que nunca comprou acabou de chegar no meu Instagram, por exemplo? Qual foi a primeira percepção que ele teve? Poxa, é caro, é barato. Desorganizado, né? Nossa, muito bonito. A gente precisa
colocar a percepção que a gente quer passar, que é organização, profissionalismo, pontualidade para esse cliente. Sim. E você só vai enxergar quando você desassociar. O que é desassociar? Se colocar de fora. Isso aí. E olhar de forma crítica mesmo, colocando defeito para você costurar o que não está bom. Sabe uma coisa interessante que você falou, e aí me remeteu a um podcast que nós fizemos há algum tempo atrás, ouvir críticas, né? Muitos empreendedores não estão emocionalmente preparados para ouvir o que você poderia melhorar no seu negócio, porque o empreendedor está tão inserido no negócio dele que, como você falou, não consegue olhar de forma ampla, de forma global, desassociada, olhar com o olhar do cliente, né? Para ter a percepção do que ele acha bacana, do que ele acha que está faltando e tal. E se nós fazemos um negócio para atender uma demanda, eu não faço negócio para mim. Exato. Eu faço por realização, mas eu estou fazendo para atender alguém. Então, esse alguém é ele que vai me dizer aonde eu posso melhorar, não é assim que funciona? Exatamente. Você me remeteu algo que aconteceu. O Inconformados, além de ser um grupo no WhatsApp, né? Nós nos reunimos toda semana. Aí eu vejo um inconformado como a Tânia, por exemplo, já estou dando aqui uma cantada nela, para ministrar uma palestra. Então, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre marketing, fala sobre desenvolvimento pessoal. Tudo que engloba a necessidade de um inconformado, de um empreendedor. Então, e também nós temos todo mês, ou então a cada 2 meses, um encontro presencial. Legal. Então, no nosso último encontro, assim que terminou, eu cheguei para uma embaixadora, uma inconformada maravilhosa, que super ajuda a comunidade, a Juliana, inclusive, um beijo, Ju. Eu falei assim, críticas. Assim que terminou, críticas a ela. Ainda não tenho nada. Ela, faltou isso. Falei, é isso mesmo. Porque ouvir crítica é dolorido, né? É verdade. Porque a gente mexe com o nosso ego. Mexe, porque o nosso negócio a gente trata como um filho. Isso. Com amor. É muito tempo, é muita energia. E quando vem a pessoa, isso aqui não ficou legal, não. É um balde de água fria. Como assim? Eu fiz com tanto amor e você não te atendeu? Como assim? Peraí. Você fez com amor, eu entendo, mas faltou isso. Você pode melhorar da próxima vez. E a crítica nos faz crescer muito mais do que o elogio. Verdade. E essa é a grande questão, né? Ouvir aquilo que quem está de fora consegue ver de forma mais nítida do que eu, que estou inserida no meu negócio. E não só ouvir, mas melhorar de acordo com aquilo que você ouviu. Sim. Porque a crítica, assim, esse negócio de falar não é uma crítica construtiva. Crítica é crítica. Significado da palavra é falar de alguma coisa que não está em conformidade, ponto. Mas como é que eu recebo essa crítica? Eu vou receber de forma ofensiva ou eu vou receber olhando para essa crítica como uma oportunidade de melhorar ainda mais aquilo que eu já sou boa? Porque assim, uma outra coisa também que o empreendedor que é disruptivo precisa ter no sangue, né? Eu posso sempre melhorar. Estou errada? Todo o tempo. Então, você ter essa mentalidade, o empreendedor ter essa mentalidade e também todo o tempo fazendo pesquisa com o seu cliente. Porque o negócio ele só tem sucesso quando você atende o cliente certo. Isso aí. Ponto. A nossa conversa hoje também teve esse ponto. Às vezes você quer fazer o melhor produto. Mas o cliente que está na sua redondeza, às vezes ele não tem esse dinheiro para pagar. Então, ele vai ter que se adaptar a um produto mais acessível. E você vai ter que produzir esse produto mais acessível. E o empreendedor, às vezes, tem uma vaidade, um ego tão grande, porque eu produzo o melhor copo de cristal, copo de cristal com barras de ouro. Mas, meu amigo, você está na Baixada Fluminense, um copo de vidro rosé já está de bom tamanho. E eu não vou comprar de você se você tem um copo lindo de cristal com barras de ouro, porque eu preciso de gastar R$20 só nesse copo e acabou. Certo. Você, por conta do seu ego, vai deixar de ganhar dinheiro? Agora, legal, se você faz o copo de cristal com barra de ouro e você está situado na Baixada Fluminense, você percebe que nesse mercado você não vai ter sucesso, você precisa pesquisar o mercado que o seu copo de cristal com barra de ouro atenda. Nós fizemos também um podcast algumas semanas atrás falando sobre pesquisa de mercado, inclusive o Túlio Miotti também esteve aqui
falando sobre isso, de pesquisar o mercado, se o mercado que você vai atuar, ele está preparado para receber o seu produto, né? Assim que funciona. Exatamente, porque não adianta reclamar porque as pessoas não querem pagar. Existe todo um ecossistema que você precisa atender para as pessoas abrirem a carteira. Certo. Primeiro, o seu cliente, vai ter dinheiro para pagar um produto premium? Não tem, tudo bem. Então, eu, inteligente que sou, vou preparar um produto mais acessível. Então, eu vou ter uma cartela de produtos de A mais, A tipo C, e o meu cliente vai poder escolher. É claro que não dá para atender absolutamente todo mundo. Porque não quando dá você quer agradar a todo mundo, você não agrada a ninguém. Mas como é que você vai saber quando você vai abrir mais uma cartela de produto, mais uma opção? Quando você começa a ver que tem demanda. Você está vendo, e pergunta. O empreendedor ele precisa fazer perguntas inteligentes para o seu cliente. Poxa, o valor do copo de cristal com barras de ouro é R$1.000. Aí você já vai ver a reação. Tudo é uma observação. Sim. Poxa, mas não, você não tem aquele kitzinho com 6 copos? Aí um cliente falou isso. Daqui a pouco outro cliente falou isso. Outro. Se você não abrir esse produto, você está perdendo dinheiro. Tem que ter sensibilidade. Está perdendo oportunidade. E fazer perguntas. Qual é o seu orçamento para comprar um copo para o podcast, por exemplo? Não, eu quero uma coisa que remeta muito luxo, muita riqueza. Aí você já está vendo que a pessoa está disposta a pagar porque ela quer transmitir essa informação, quer transmitir essa imagem de alto padrão. Fazendo perguntas, senão você nunca vai descobrir qual é o valor que a pessoa está disposta a pagar. E existe uma diferença muito grande entre valor e preço. Né? Porque, vamos falar de mulher? A mulher gosta de bolsa de sapato. Né? Para a mulher, um sapato, não vou falar marca, mas um sapato Scarpan de uma determinada marca que vem com prata ou com dourado, o nomezinho lá na parte de dentro, tem um valor porque para ela é bonito, para ela é confortável, para ela é elegante e não importa o preço, né, desse sapato. Sim. Ela vai comprar. A bolsa, mesma coisa, a grande maioria das mulheres. Para o homem, para o jovem e homem é videogame, sim, né? Nós não entendemos muito bem o valor do videogame, mas para o homem ele paga um preço por um videogame por conta de ter prazer naquilo. Então, assim, o seu cliente é a mesma coisa. Ele vai pagar aquilo que tem valor para ele. E essa percepção o empreendedor precisa ter. Fazendo perguntas. Mente disruptiva. Exatamente. E fazendo perguntas, porque se você não sabe o que traz o valor para o seu cliente, o que seu cliente entende como valor, você não vai conseguir pensar no que fazer, no que construir para agradá-lo. Porque a gente compra por necessidade, por uma dor latente, ou por um desejo. Isso. Também latente. Então, como é que você vai saber? Perguntando. Sempre fazendo pesquisa. É uma rede de pesquisa muito boa. É YouTube. Quando você bota por exemplo, você vê um vídeo de tutorial do seu próprio produto, de um concorrente fazendo, você vai nos comentários, vê as reclamações, vê os questionamentos. Aí você vê a demanda do que esse produto pode estar sendo ofertado ou o que ele não está cobrindo a necessidade. Pegar a falha, né? Agir na falha. O que as pessoas estão falando? Pergunta e pesquisa. E, justamente, sempre pensar em inovar. Inovação é a chave do dinheiro, é a chave do negócio e do sucesso. É verdade. Vamos lá, vamos recapitular. Nós começamos falando sobre mente disruptiva, que é aquela pessoa que consegue pensar fora do padrão, ok? Que vai além, que tem criatividade, não é isso, Fabi? Exatamente. Que tem criatividade, que pensa diferente das demais pessoas. Nós dissemos também que nós não fomos motivados na nossa tenra infância a ser empreendedor, a trabalhar com finanças. Eu vou falar mais, nós não somos motivados, né, na nossa fase de escola, fase escolar, a ser escritor, a escrever poesias, né, a fazer outras coisas
que é fora do padrão, não é padrão isso. E até no nosso meio familiar, muitas vezes, quando nós trazemos algo diferente, os pais falam, mas que isso? Né? Eu quero ser escritora. Não, vai ter que estudar. Isso não dá dinheiro, não dá filha. dinheiro. Essa frase é clássica. Clássica, de verdade. Enfim, ser disruptivo é pensar, ser, eu vou colocar numa palavra, ser inconformado com aquilo que todo mundo faz. Exato. Não é isso? Exatamente. Um exemplo muito atual são esses restaurantes. Eu não sei, ainda vou pesquisar. Quem começou, se é algo da gringa e trouxeram para cá, são esses restaurantes temáticos. Certo. Por exemplo, o Fantástico, que tem no Via Brasil, mas ele acho que é a segunda ou terceira unidade, que são restaurantes que tem, é como se fosse um show. Você vai lá comemorar seu aniversário, um rodízio normal de comida, mas aí tem aqueles personagens. Mas um ambiente totalmente... O ambiente é show. Certo. Então, outrora, a gente ia comemorar um aniversário numa pizzaria, que era normal, aquele falatório, né? De pessoas e barulho de talher. Mas agora você vai, comemora o seu aniversário, então não vai querer comer mesmo. Leva a família, mas tem, as crianças adoram aqueles personagens vivos. Aí tem o momento da dança, com luz. Então, essa pessoa que criou, de verdade, eu ainda preciso ver, que me veio à memória agora, né, esse exemplo, de onde saiu essa ideia, porque é sensacional. É verdade. Eu que sou mãe de 3, gente, mãe de 3. A minha seleção para onde ir no final de semana é se o lugar tem alguma atração para as crianças. Uhum. Porque depois que eu me tornei mãe, e se eu tô com meu filho, com os meus filhos, comendo com criança no colo e segura a criança aqui, ou então não tem paz, não consigo dialogar com meu marido porque é um olho aqui, criança lá. Então, se o espaço tem um lugar para eu deixar os meus filhos lá e estar aqui conversando com meu marido sobre outras coisas, é maravilhoso. Então, a pessoa que teve esse insight, não. E dinheiro, né? Uhum. Teve esse insight. Eu vou fazer, já tem restaurante de todos os tipos, italiano, francês, as pizzarias com rodízio. Mas se eu colocar um show no restaurante, será que dá certo? Olha que incrível. Compra é experiência emocional. É experiência. A experiência que você tem naquela compra. E no consumo, no exemplo que a Fabi trouxe, é exatamente a mesma coisa. Você imagina criar experiências afetivas e emocionais com seus filhos num ambiente agradável, onde você consegue juntar tudo isso, deixar os filhos gerando essa experiência, sair com os meus pais e foi incrível, e vão lembrar daquilo por muito tempo, inclusive na fase adulta, fala, mãe, lembra quando nós fomos a tal lugar? E ainda juntar o útil ao agradável, poder ter um momento de casal, né? Estamos dando aqui o exemplo da Fabi, mas falando sobre mentes disruptivas, é isso, é você trazer o extraordinário, é trazer o que é novo, o que é diferente, o que é encantador e o que gera experiência para o seu cliente. Tô certa? E eu sei que nesse momento você está aí apavorado. Caramba, mas eu tenho até uma ideia. Eu faria o copo invertido. Mas será que daria certo? Eu vou ter que investir aqui R$2.000 no molde, em marketing. Se não der certo, eu vou perder R$2.000. Meu querido, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Verdade. Você que tem que ter um padrão aí. Eu preciso botar um orçamento. Vai juntando um pouquinho para você testar essa ideia. Mas você tem que entender que pode dar muito certo te tornar um milionário ou você vai perder esses R$2.000 e valeu o aprendizado. Porque todo investimento tem risco. E você precisa colocar um teto para o risco. Pelo menos você está disposto a gastar aquele risco. Se acabou o orçamento do valor que você está disposto, aí você pivota, né? Que a gente fala, você desiste dessa inovação e não desiste, né? E tenta outras inovações. Mas é necessário você colocar um valor, um teto, né? Para não perder também, colocar muito em risco tudo, né? E desabar. Mas não fique desesperado, tente inovar, junte um capital para você inovar, porque vale a pena, porque isso pode ser a virada de chave do seu negócio. Fora que as descobertas, né, Fabi? Porque quando você começa a pensar fora do padrão, você começa a descobrir que existe muitas possibilidades. Nós estávamos falando da frase de Albert Einstein, né?
Loucura é querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Se até aqui você agiu desse jeito, vendeu do mesmo jeito, falou do mesmo jeito, recebeu as críticas do mesmo jeito, talvez seja a hora de despertar, né? De começar a treinar essa mente que hoje é incremental. Mente incremental é aquela mente padrão, que pensa igual a todo mundo. Tem até uma música que eu não sou cantora não, tá? Mas vou dar uma palhinha assim. Vida de gado, gado, né? Povo marcado povo feliz. Ou seja, nós vivemos sendo tangidos, né? Como gado. Todos com o mesmo jeito, o mesmo padrão, fazendo a mesma coisa. E queremos ter resultado, queremos ser bem-sucedidos, queremos alcançar a realização do sonho, mas continuamos fazendo do mesmo jeito. A mesma coisa. E o resultado não vai dar. Aí, o Fabi, fala um pouquinho para mim sobre essa reunião, por quê? Você falou que faz uma reunião sobre dicas, né? Que você estava fazendo essa reunião sobre dicas para empreendedores que estão começando, né? A ter uma ideia e tal e tal. E quais são as orientações para, de repente, fazer com que essa pessoa que está nos assistindo, venha a mudar de incremental para uma mente disruptiva? Como é que funciona essas orientações? Então, nós temos 2 projetos. Tem o projeto Incubadora, que ele nasceu do projeto Inconformado. Legal. Que nós colocamos pessoas que a gente considera que ainda está patinando, então que está no começo mesmo do negócio, naquela fase bem embrionária, que ela não sabe como montar um Instagram, ela não sabe como vender. E principalmente, Tânia, a maioria dos empreendedores que até hoje eu converso, eu noto algo muito comum. Muito comum. A maioria tem traumas do passado. Opa, manda para mim. Sim. Crenças muito limitantes, nojinho do dinheiro. Porque eu não quero empreender. Essa frase é clássica. Eu não quero empreender para ficar rico não, tá? Eu só quero ter uma tranquilidade. Pelo amor de Deus. Tudo bem, divide comigo o dinheiro. Divide com a gente aqui. Pode mandar para cá. É empreender para ter conforto e autonomia. Se ficar rico, amém. Que venha, que seja bem-vindo. Mas enquanto tiver essa mentalidade, não, esse nojinho da riqueza, porque isso é uma doutrina. Isso é até cultural, né? De repente a pessoa foi ensinada quando era pequena em gerar padrões, né? Isso aqui não é bom, isso aqui é bom, ou confunde humildade, né, com dinheiro, com a falta de dinheiro, né? Eu sou humilde se eu não tiver dinheiro, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós fomos criados para usufruir do melhor dessa terra, né? Usufruir do bem dessa terra, mas com consciência. Então, tem muito, divide com alguém que tem menos, né? E vai fazer a obra social. É muito lindo quando você prospera, porque você vai transbordar. Você começa transbordando por uma tia, que às vezes precisa de uma cirurgia, e você vai falar, não, poder tia, ajudar, olha que legal. Eu ajudo. Você está transbordando e através do seu negócio, da prosperidade do seu negócio. É muito triste quando você é empreendedor e você não tem dinheiro para pagar nada, não ajuda ninguém. Isso é egoísmo. E aí o projeto dessas pessoas... Isso. O projeto a gente começou com mentalidade, que é a base. Porque não adianta te ensinar finanças, te ensinar marketing, ensinar como vender, se comunicar, fazer uma marca maravilhosa, se o dono... não tiver uma mudança de mentalidade. Vai ruir, você vai aprender a fazer tudo, mas o dono vai estar preso nas crenças dele. Nós falamos exatamente sobre isso no último podcast, sobre mudança de mentalidade. Que nós demos até um exemplo, não esquece o raciocínio, de alguém que sonha em empreender e de repente perdeu o trabalho, CLT, está lá com fundo de garantia, com o dinheiro da rescisão e vai empreender. Mas começa a ser funcionário do seu negócio. Tem hora para chegar, tem hora para sair, tem hora para almoçar. Quando o empreendedor ele precisa ser disruptivo, ir além daquilo que é padrão. Porque o dono do negócio é o primeiro a chegar, o último a sair. É quem pensa no seu negócio nos finais de semana, que tem ideias, que tem insights, que vai direcionar. Então, essa mudança de mentalidade ela é extremamente importante. Isso é legal, já gostei. Mudança de mentalidade, primeiramente, que o empreendedor, ele precisa saber que ele é empreendedor e que ele tem que, no futuro, o quanto antes, ter mentalidade de empresário. Há uma diferença muito grande
de empreendedor para empreendedor. Uns que não se enxergam empreendedores, eles se enxergam como autônomos, como trabalhar de conta própria. Ele é um empreendedor. Certo. A partir do momento que ele se enxergou agora empreendedor, outrora era, não, eu trabalho por conta própria. A questão de trazer consciência, né? Eu sou autônomo. Tá. Não, você agora é um empreendedor. Entendeu-se como empreendedor? Você precisa se entender como empresário. Como assim? Eu só tenho um MEI empresário. Mas nem MEI eu tenho. Eu só tenho aqui um negócio e faturo R$2.000. Se você não pensar como tal, você nunca será. É verdade. Eu tenho uma frase que é assim: você precisa ser antes de estar. Inclusive nesse meu novo momento, né, de candidata. Eu já me comporto, me visto, como eu quero que as pessoas me enxerguem como uma liderança que está buscando apoio, buscando recursos para elas. Então, você não vai me ver de chinelo, nada contra a pessoa, mas eu quero que você me veja como uma liderança de verdade. E começa com a aparência, gente. Verdade. Nós levamos apenas 3 segundos, não é, Tânia? Sim. 3 segundos para ser julgado, para julgar alguém pela aparência. É verdade. Então, eu quero que você me veja linda. Mas voltando sobre a mentalidade, ele tem que se enxergar como empresário, e o empresário ele tem que ter todas as categorias, todos os requisitos. Não, existe um padrão a ser seguido, uma né? mentalidade a ser modelada. O que um empresário de sucesso faz? Como é que ele pensa? Como é que ele age? Logo, esse empreendedor ele tem que modelar esse empresário que já tem sucesso. E é isso que a gente está fazendo no Incubadora. Legal. Trabalhando a mentalidade para esses empreendedores pequenininhos aqui entenderem que eles podem avançar, eles podem sonhar, ainda que o sonho que eles venham ter não caiba no orçamento, não tem problema. É porque ninguém começa grande, né? Você começa com pequeno, você começa, é verdade. Você começa com pequenos passos, mas eu sempre digo o seguinte: eu preciso ser pequeno com um pensamento de grande, porque é um caminho a ser seguido para você alcançar um objetivo. Exato. Por isso a gente falou sobre planejamento alguns podcasts atrás. Você precisa fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Alcançou, você tem que replanejar. Ou seja, você já saiu do seu ponto inicial e já houve um crescimento, um progresso. Sim. Agora vai ter um novo progresso, e aí você começa a seguir passos para crescimento. Aí, dando um exemplo, eu tive um exemplo profissional. Eu trabalhei numa determinada empresa e eu tinha uma colaboradora que cursava direito. Só que, como ela morava perto da empresa, ela ia de bermuda ciclista, de chinelo, aqueles tamancos, chinelos que eram mais larguinhos. Direito. E baby look, porque morava perto da empresa. E aí, eu estava reformulando alguns departamentos da empresa e via necessidade, porque o departamento jurídico da empresa era externo. E haviam pequenas ações que eram importantes estar dentro da empresa e que nós tivéssemos dentro da empresa alguém que se comunicasse com o escritório jurídico que defendia a empresa diversos assuntos. Enfim, e ela já estava chegando no período de estágio. Ela era uma boa funcionária. E aí, consequentemente, nós iríamos perdê-la. Então, eu já comecei a olhar para essa colaboradora pensando nela para esse setor que não existia e que ela seria a primeira a exercer a função nesse setor. Só que, para isso, ela precisava mudar a mentalidade. E aí, um dia, eu a chamei para uma reunião para nós conversarmos. Falei, poxa, você cursa direito, eu estou idealizando tal coisa. Ela, ai, Taninha, que legal e tal. Eu falei, beleza, mas para que eu possa incluí-la no processo, a minha ideia era colocá-la, mas eu não disse isso para ela. Para que eu possa incluí-la no processo seletivo para este setor, eu preciso que você mude comportamento. Ela, como assim? Eu falei, não dá para chamar você de doutora de bermuda ciclista, chinelo e blusinha baby look. Você precisa ter a consciência de quem você é. Sem essa consciência de quem você é, você não vai trazer credibilidade, né? Para o escritório de advocacia, para as audiências quando você for e tal. E ela ficou brava comigo. Ela ficou brava, ela saiu naquele dia brava comigo. Quando ela chegou em casa, conversou com a mãe me deu razão, né? E aí, 2 dias depois, faltou no dia seguinte, brava comigo. 2 dias depois, quando ela voltou ao trabalho, quando ela entrou de terno branco, caramba, todo mundo aplaudiu. O setor já torcia por ela.
Aí, quando ela entrou, eu dei um sorriso e falei, bom dia, doutora. Sabe? Olha, é uma outra coisa. Então, é bem isso que a Fabi está falando. É você ter consciência e se posicionar como este empreendedor, como este empresário, mesmo que seja de uma pequena empresa. Sim. Mesmo que seja pequena, embrionária, esteja no início. É isso? Entendi certo? Perfeitamente. A gente precisa vestir a camisa e trabalhar. Que Deus dá o caminho. Verdade. As portas, é Deus quem abre. Verdade. E você só precisa estar pronto para entrar pela porta. Opa, estar pronto. Palavra-chave. Estar pronto. Senhor, a porta X foi aberta, mas eu já estou pronta. Eis-me aqui. Porque a oportunidade não adianta ter diversas oportunidades e você não conseguir se encaixar. Verdade. É verdade. Então, você que trabalha no seu ramo, saiba fazer o melhor produto, entenda todo o mercado, porque na hora certa a porta vai abrir e você só vai... O único trabalho que vai ter é botar o pezinho à frente e entrar pela porta. Transpor. E assinar o contrato. Oh, que legal. Transpor. Isso Exato. aí. Olha só que extraordinário. Para transpor algumas portas, como a Fabi falou, você não precisa somente estar preparado no sentido de conhecimento, né? Mas você precisa estar preparado aqui. Porque tem muita medo, gente, né? Porque tem muita gente que tem muito conhecimento e na hora de colocar todo esse conhecimento em prática, empreender e avançar por conta do medo, por conta das crenças limitantes, por conta de não se reconhecer como alguém capaz, porque temos muitos... se eu estiver errada, você me corrija. Mas nós temos muitos empreendedores que fazem vendem produtos e serviços extraordinários, mas que nem eles próprios acreditam no negócio deles. Tem medo, acha que é incapaz, que não é suficiente. Isso reflete, inclusive, na precificação dele. Primeiro que ele pensa com o bolso do cliente, pensa no bolso do cliente como se fosse o bolso dele. Certo. Mas não é somente o bolso dele, é como ele se enxerga. Verdade. Então, se ele vai, vendo isso aqui baratinho, boto aí 2 vezes, tá bom. E assim eu consigo pagar as minhas contas. Mas o produto é extraordinário. Você é único, você é um artista. Isso aqui não é um produto, isso aqui é uma obra de arte. Mas a pessoa não se enxerga pelo medo e também pela distorção de autoimagem, de valor. Uhum. Então, realmente, é muito valioso você se enxergar conforme a sua competência, conforme o tempo que você gasta, conforme o tempo que você tem de experiência, de todo o preparo e investimento que você tem, que você chegou a fazer para chegar em tal nível de conhecimento e habilidade. Uhum. Tudo isso precisa ser contado. Então, eu já percebi muito. Às vezes está até na precificação essa questão da autoimagem do empreendedor. Por isso que é muito necessário a gente trabalhar, antes de tudo, de subir as colunas, trabalhar a mentalidade, que é a base. Nossa, que tremendo, né? Nossa mente governa absolutamente tudo. Tudo em nós, inclusive nossas decisões e tal. Houve uma situação de uma pessoa, eu sou terapeuta, né? Eu acho que você já sabe, e houve um questionamento de qual é o seu... por eu ter um trabalho, né, fora terapia, a pessoa perguntou se ela teria que pagar alguma coisa. Aí eu falei, olha, se for para a orientação, não tem que pagar nada, porque a orientação a gente dá, né? Agora, se for para o atendimento, tem sim um investimento. Por quê? O que acontece? As pessoas pensam assim, que é só conversar, né? Mas para eu passar uma orientação, eu precisei estudar, eu precisei investir financeiramente, emocionalmente, tempo, tudo isso. E às vezes a pessoa não tem essa percepção. E não estou falando só do outro, não. Estou falando do próprio profissional. E se esquece de todo o investimento que ele fez, né? Do tempo que ele dedicou, que às vezes é tempo que podia estar com a família, podia estar fazendo alguma outra coisa, mas estava ali adquirindo conhecimento. E os empreendedores ainda estão arraigados nisso. Estou errada? Não, infelizmente não. Eles querem vender, mas muitos não querem investir em conhecimento. Uhum. E uma coisa que eu prego muito, o conhecimento que é a chave do teu sucesso. Pois é. Porque se você quer, de verdade, ter autonomia financeira, que a gente empreende para ganhar dinheiro. Sim. Você precisa
ter conhecimento, gente. Sair desse ostracismo, dessa mesma coisa. E indo em grupo de network, estando nas nossas... Inclusive, as reuniões são online, são de graça. Os empreendedores, eles doam seu tempo para as pessoas mesmo. Então, e muita gente nem comparece. Acredita? Acredito. Eu participei de uma que tinha poucas pessoas e foi um conteúdo muito bacana. Maravilhoso, as pessoas não valorizam. Verdade. E está ali disponível. Mas sabe o que eu acho? Será que é o de graça? Né? Que às vezes você está com uma... Não estou dizendo que é isso, estou aqui só pensando. É um questionamento. É um questionamento. Porque... a questão da valorização, né? Porque quando talvez as pessoas tenham a sensação de que se eu pago é porque aquilo é bom. Se é de graça, não deve ser tão bom assim. Às vezes tem cursos, vamos lá. Eu tenho algumas pessoas que eu faço aconselhamento que querem melhorar o currículo, né? Mas não fazem nada por isso. E aí eu começo a indicar cursos gratuitos que vão incrementar o currículo dessas pessoas. E eu pergunto, né, daqui a 15 dias, eu falei, e aí, fez o curso? Não fiz não tive tempo. Mas se tivesse pago... ela faria. Com certeza faria. Tem uma premissa na administração que diz que quem detém o conhecimento detém o poder. Sim. E aí, o que você acha dessa premissa? Mas tanto que é uma premissa. Uhum. Porque se você tem um conhecimento, você se destaca. Se você tem um conhecimento, você pode até errar, porque há circunstâncias, a gente trabalha com pessoas, as pessoas são diferentes, então é natural a gente errar, mas a gente erra menos. O empreendedor, quando ele erra, alguns reais caem pelo chão, mas se ele erra e ele tem conhecimento, ele vai errar rápido e vai se levantar rápido, então é menos dinheiro que se perde. Certo. Errar, você vai errar. É verdade. Perder dinheiro, sinto muito te informar, você pode perder dinheiro. Sim. Porque você vai tentar inovar, você vai fazer coisas diferentes, você vai cansar, o cansaço também faz você acabar não enxergando tantas coisas tão bem, né, com clareza, as inovações, o mercado, as dúvidas do cliente. Então, isso vai ocasionar um possível erro, mas quando você tem conhecimento, quando você tem mentoria, isso encurta muito o seu tempo. A importância da rede de apoio, exato, que é isso que os inconformados fazem. Quando você aí, que é empreendedor, estiver nessa fase de, meu Deus, estou cansado, está dando tudo errado, não consigo ver além, estou com a minha visão limitada e tal, é como se fosse um apoio emocional, né? Total. Total. Quantas vezes tem empreendedor, gente, a venda tá ruim, assim, a gente compartilha, mas tá... Aí sempre tem alguma coisa engraçada pra gente quebrar aquele peso, né? Porque vai ter momentos de venda ruim, vai ter momentos de insatisfação do cliente, isso é completamente normal. Mas se tem uma rede de apoio para falar, mas tenta fazer diferente. Uhum. Olha, aqui na minha empresa eu fiz isso aqui, eu adotei tal medida e deu certo, tenta aí. É tão bom você estar numa rede de apoio, ou então estar numa comunidade que fala exatamente a mesma língua que a sua, tem os mesmos desejos, os mesmos sonhos. E o Inconformados, ele nasceu justamente para isso, para compartilhamento, né, das dores e sonhos, e a gente cresce junto, a gente se indica, a gente consome dentro do próprio grupo. E isso é legal, né, quando existe uma valorização interna, porque é muito ruim participar de um grupo onde o próprio grupo não se apoia, né? Pelo amor de Deus, quando eles não se apoiam. Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação, porque nós falamos de tantas coisas. Nossa. E aí, talvez você não tenha ficado muito claro a ideia desse podcast de falar sobre como ser disruptivo, né? Deixar de ser incremental e passar a ser disruptivo. Então, assim, nós começamos falando que nós não fomos treinados. Fato. Sim. Certo? Não fomos treinados para isso. Mas, como a Fabiana falou, somos seres únicos, nós somos totalmente capazes de virar a chave, não só na nossa mente, mas também nas nossas atitudes. Comportamento. Isso aí, para deixar de ser incremental e passar a ser disruptivo, certo? Correto. Ok, até aí tudo bem. Aí nós falamos sobre mudança de mentalidade, falamos sobre rede de apoio, falamos sobre olhar o mercado, fazer pesquisa, olhar o concorrente, verificar as críticas do nosso consumidor, do nosso cliente, receber essas críticas com um olhar de vou melhorar, isso também. Aí, fala.
Olhar desassociado. Isso. Que eu posso aproveitar essa crítica e fazer melhor, satisfazer mais o meu cliente. Então, tudo isso que a Fabiana nos dividiu aqui conosco tem ligação ao que é ser disruptivo. É você deixar de seguir um padrão e olhar com um olhar macro, de fora daquilo que você tem feito. E mudar padrões é algo extremamente difícil, não é? É porque a gente já está acostumado, né? Tudo que é confortável é bom demais. Só que, falando de negócios, falando de dinheiro, e principalmente venda, porque o nosso negócio é sustentado através das vendas, quando você está no oceano vermelho, é muito cansativo você ter que competir com 300 outras empresas. É muito cansativo. Então, por isso que é necessário você estar todo momento inovando em cima das necessidades desses clientes, para assim você não ter tanta dificuldade na hora da venda e da negociação. Porque quando você tem algo a mais que o seu concorrente não tem, é muito mais fácil o cliente achar valor e fechar com você. E tem que ver em você também a autoridade, né? Eu costumo dizer que para eu vender um produto ou serviço, eu não só preciso conhecer muito daquilo que eu estou vendendo, como eu preciso acreditar naquilo que eu estou vendendo. Porque Correto. aí eu mostro essa autoridade, né? Essa segurança, eu passo essa segurança. Inclusive, o Miotti falou sobre isso, sobre passar essa segurança para o cliente. Maravilha. Aí, nesse projeto embrionário que ela falou, se você não conhece, pesquisa, né? Os Inconformados, o grupo dos Inconformados. Eu tenho certeza que você vai estar num grupo que vai te acrescentar. Então, ela falando desse projeto que é A incubadora. Incubadora, ok. Que eles dão orientação, né? Olha que importante é aquela pessoa que, de repente, já empreende, mas está meio perdido, né? Sim. Ou que sonha em empreender e não sabe como começar. A questão do grupo de apoio, né? Correto. E você se questionou, né? Será que essa falta de interesse, essa falta de motivação em participar, estar no gratuito, eu no começo me questionava demais, porque me machucava. Porque é um projeto que nasceu no meu coração. Então, tudo que nasceu dentro de mim, do desejo de ajudar, de fazer diferença, de implementar transformação na vida da pessoa. E quando eu vejo que alguém não valoriza tanto, dói, né? É aquele sentimento de rejeição. Por que você não quer e você precisa? Por favor, você era para estar dando atenção. Mas na hora que está com o calo apertando, corre lá. Corre lá, com certeza. Aí, só que me deu um estalo. Acho que foi Deus falando comigo, falando assim, Fabiana, você tem que focar em quem quer. Isso aí. E tem gente que quer. E tem gente que precisa e quer. Porque tem os que precisam e não querem. Tá tudo bem. Eles vão colher o que está plantando. Do plantio deles. Às vezes vai ser só uma maçãzinha e tá bom. É o justo. Então, eu comecei a focar nas pessoas que querem. Independente de quantidade. Independente Vamos pra qualidade. Da quantidade, a qualidade. Porque, claro que eu queria um movimento gigantesco de 300, 400 mil pessoas, de vários empreendedores buscando conhecimento, transformando as suas vidas, porque o conhecimento vai transformar. Sim. O conhecimento vai transformar o negócio e, consequentemente, o negócio sendo transformado vai ter maior lucratividade. E com maior lucratividade, mais dinheiro no bolso do empreendedor. E mais dinheiro no bolso do empreendedor são os sonhos realizados. Verdade. E eu fiquei nesse questionamento. Não, eu queria tanto mais pessoas para a gente ter essa transformação. Porque imagina, mais 1.000 pessoas tendo autonomia financeira. Seria em Duque de ótimo. Caxias, a economia seria muito melhor para a economia local. É um volume muito melhor, né, de dinheiro circulando. Muito maior de dinheiro circulando. Mas aí eu fiquei... Foi quando me deu esse estalo. Eu falei, não, vou focar em quem quer. Porque esses 10, esses 20, esses 30 que querem, eles vão começar por eles. E os resultados que eles forem mostrando vai trazer atrair mais pessoas. Vai ser a parte de atração. Estamos chegando no final do nosso podcast. Poxa vida. Eu queria, assim, fazer um chamado aí para você. Ela está falando sobre essa questão da incubadora de ensinar. Vamos gravar um podcast com a Carla Bastos daqui a algum tempo. Aguarda aí, já vou dando o spoiler. Falando sobre MEI.
Tudo sobre MEI, né? E aí, se você tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, aproveita esse podcast, escreve aí a pergunta que você queira para que nós possamos responder no próximo podcast. Vamos lá, Fabi. Quero agradecer demais a sua vinda, Fabi, para os íntimos, dá licença. E eu fiquei muito encantada com a ideia dos inconformados, com a sua humildade, com a forma que você fala. Você é uma pessoa que demonstra conhecimento, isso é muito legal. E, principalmente, como eu falei, né, uma premissa da administração, quem detém o conhecimento detém o poder. Mas você não retém esse conhecimento, você divide, isso é muito bacana. Não são todas as pessoas que se colocam à disposição, né, para dividir conhecimento, para ajudar, para estender a mão, porque para dar um empurrãozinho tem muito, muita mas para estender a mão quase não tem. E aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Por quê? Porque a gente vai falar assim bem rapidinho, 5 minutinhos. Ela falou sobre o poder público, né, que não tem muito essa questão de mente disruptiva, de pensar no coletivo. E aí ela vem com uma pegada aí para tentar mudar esse quadro, pelo menos em Duque de Caxias. E aí, assim, fala bem rapidinho a respeito de você, faça as suas considerações finais, deixe o seu contato e eu espero tê-la aqui outras vezes para nós falarmos sobre outros assuntos. Nossa, muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Se você ficou até aqui, é sinal que você é uma pessoa disruptiva, está buscando essa se transformação, diferenciar, se transformar e ir no momento certo. Eu tenho certeza que colocando em prática, porque uma ideia sem prática, ela é apenas uma ideia, ela não tem valor nenhum. Mas então, você falou sobre poder público, né? Eu sou candidata a vereadora aqui em Caxias justamente para poder transformar essa realidade que a gente vive. Caxias é uma cidade riquíssima. Verdade. Riquíssima. Nós temos aqui refinaria de petróleo, pontos turísticos. E que não são nem tão valorizados e explorados. Então, quando a gente fala sobre riqueza, essa riqueza precisa estar à disposição da população. Seja em recursos, seja em conforto, seja em beleza e seja também na economia. Quando a gente fala de desemprego, fala de violência, e isso tem nos assolado. Baixada Fluminense não tem sido diferente. E Caxias está muito notória essa deficiência. Essa realidade triste, né? Essa realidade. E recentemente até passei por um arrastão, eu tive que sair do carro com 2 crianças. E eu pensando assim, quando isso vai mudar? Isso vai mudar quando as pessoas do poder público de verdade passarem a olhar para o bem da população. O coletivo, né? Todo mundo fala isso. Não, porque eu vou lá e vou fazer para o bem coletivo. A maioria querem só cumprir seus interesses próprios. Então, quando eu, uma pessoa comum, uma empreendedora, uma mãe, me coloco à disposição para servir no poder público e me candidato, sendo totalmente diferente para a minha realidade, disruptiva. Exatamente, essa é a palavra. Porque venho trabalhando com inconformados, até mesmo do Inconformados, eu ajudava vários empreendedores. Como exponencializar essa ajuda? Através do poder público. Eu, Fabiana, como cidadã comum, sem ser vereadora, sem estar na prefeitura, sem ser nenhuma representante do povo, vai ser uma proporção muito menor. Vai conseguir, mas em passos menores. Muito menor. Então, eu quero ampliar essa ajuda para pegar os empreendedores, colher, né, as informações e as necessidades que eles têm de uma forma geral e coletiva e construir políticas que venham alavancar e transformar isso em propostas, né, para Duque de Caxias. Olha que extraordinário. Exatamente. Propostas eu tenho várias, a gente não tem tempo para passar aqui, mas eu tenho certeza que tendo uma mente disruptiva, tendo uma mente inovadora, uma mente, obviamente, idônea, um coração aberto a ajudar, a gente vai conseguir fazer a diferença e eu conto com a sua confiança. Conto com a sua confiança, porque, de verdade, a gente precisa ter isso na mente, que se a gente faz tudo igual, não tem transformação. Maravilha. E eu preciso entender, né, que vocês estão aqui, né, empreendendo, e é para transformar, para ter as suas vidas transformadas. Que ótimo. E transformar a vida de outras pessoas. Maravilha. E o seu contato? Meu contato, você vai me seguir lá, Fabi Costa, esse Costa com THA,
@empreendedora. Você vai lá, me segue. Pode me mandar um direct, mensagem. à vontade que eu respondo. Maravilha. Você que ficou até aqui, eu tenho certeza que te acrescentou, eu não tenho dúvida. Se ficou com dúvida em algum ponto, retorne e começa de novo, que eu tenho certeza que você vai entender. Foi um prazer receber a Fabiana Costa aqui nesse nosso podcast e eu te espero. Não só assista, mas compartilhe, ok? E eu te encontro no próximo episódio aí do nosso podcast, certo? Certíssimo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.